E aí, galera do segundo, tudo tranquilo aí com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade, né, na eletricidade. A gente está vendo aí a introdução, vimos aí algumas características, conservação de carga, atração e repulsão. E aí vimos como calcular o valor da carga, né, o número de elétrons vezes a carga elementar. E agora a gente vai para força elétrica. Aí a gente começa a entrar na área calculística de verdade aí, né? Vamos calcular a força de interação entre duas cargas, né? Que elas podem interagir de uma forma atrativa ou de uma forma repulsiva. Vamos primeiramente resolver o exercício que foi passado para casa e aí a gente dá continuidade à força elétrica. Vamos! Começando aí com a página 441, exercício 8. Considere três esferas metálicas condutoras idênticas, A, B e C, isoladas uma das outras. As esferas A e B estão neutras e a esfera C está eletrizada e tem carga elétrica Q. Então, a gente vai ter carga A, B e C. A e B estão neutras e a carga C está eletrizada com a carga Q. Faz-se a esfera C tocar a esfera A. Então, quando a esfera C toca a esfera A, aqui tem Q e aqui em nada, né? Tem zero. E aí, quando elas se tocam, o que elas ficam? Em equilíbrio, né? Elas vão ficar iguais. Para quando elas ficarem iguais, cargas iguais, o que se faz? Se repelem. Então, toda vida que você tem cargas idênticas, basta você fazer uma média aritmética, né? Que é pegar o que? O valor da carga 1 mais o valor da carga 2 dividido por 2. São duas cargas tocando simultaneamente. Se fossem 3, somaria as 3 e dividiria por 3. Né? Esse é o bizu. Então, Q sobre 2. E aí o que acontece? Essa carga C, agora ela vai ficar Q sobre 2. Ela perdeu metade da carga elétrica dela aqui, ó. E a outra ficou Q sobre 2. Ficaria em equilíbrio. Tá? E em seguida, a esfera C toca a esfera B. E aí a esfera C vai tocar na esfera B. E agora C tem Q sobre 2. E aí vai ficar Q sobre 2 mais 0, carga neutra ainda, né? Dividido por 2. Isso aqui é a metade da metade, né? Então é Q sobre 4. Beleza circular. Q sobre 4. E aí agora a carga C ficou 1/4, ela perdeu metade para cá e a outra metade para cá. Metade não, na verdade B só ficou com 1/4 dessa carga, né? Ela tinha perdido metade aqui. No final desse procedimento, a carga elétrica da esfera B é igual a 3. Certo? A carga B, o B ficou com Q sobre 4, né? Ficou com Q sobre 4. Ele está dizendo que essa carga aqui é igual a 3. Ó. Então, se é igual a 3, quanto é que vale o quê? Lembrando que inicialmente a carga C valia Q. Ó. E ele quer saber justamente quanto é que vale a carga elétrica C. Então a gente precisa saber o valor do Q. E aqui ó, a gente tem que a carga B é igual a 3, carga B é Q sobre 4, vai ser igual a 3. Bota 1 aqui embaixo, né, ó, meio pelos extremos. Né? Então o Q é igual a 12. E ele disse que era 3 microcoulomb, né?
colocar direitinho aqui, ó. 3 microcoulomb, unidade de carga, né? Então, a carga aqui vai ser 4, fazer direitinho, né? Igual a 3, bota um aqui embaixo, meio pelos extremos, que é igual a 12 microcoulomb. Certo? Aí é o valor da carga. Uma questão simples, mas eu fiz bem detalhado, que é para você entender bem direitinho o processo. Tá bom? Próxima questão, questão 9, a questão sobre processo de eletrização. Aqui, a oitava que a gente viu foi só contato, né? Igual a lei de Dufay, que tem o equilíbrio, né? O inicial é igual ao fim. Na 9, são os processos de eletrização. 3 esferas condutoras, A, B e C, estão presas por um suporte isolante. Então, vamos... Suporte isolante, A, B e C. Na verdade, ele não deu essa ordem, né? Vamos ler a questão logo aqui para ver o que se trata. 3 esferas condutoras A, B e C estão presas a um suporte. A esfera A está eletrizada positivamente e as esferas B e C, idênticas, estão inicialmente neutras. Bom, essa aqui é positiva e essas estão neutras. Neutra não significa igual a zero. Zero é apenas um valor que a gente utiliza, né? Significa que tem cargas iguais, positivas e negativas. Descreva passo a passo um procedimento envolvendo as 3 esferas que pode ser adotado para eletrizar a esfera B positivamente e a esfera C negativamente. Tá bom, ok. Então, na verdade, eu vou colocar a carga C aqui no meio, ó. Porque eu tenho que usar os processos de eletrização. Fica mais fácil se a carga C estiver aqui. Porque vocês vão ver, né? Para isso, utilize os processos de eletrização por indução e eletrização por contato. Tá. Primeira coisa, essas duas elas estão neutras, né? Essas duas cargas, carga C e B, estão neutras. Eu vou pôr ela em contato. Vou colocar aqui a carga A, vou fazer o processo bem direitinho. Eu vou colocar em contato com B. Como elas estão neutras, tudo bem, né? Processo de contato. Agora eu vou fazer o processo de indução. E aí, processo de indução não tem o contato, é apenas próxima, né? Aí a C bem aqui, ó, e a B bem aqui. Pronto. Só que eu não vou mais colocar o valor dela aqui dentro, vou colocar assim, ó, positiva essa carga, né, ó. Tá? Se ela é positiva e não está em contato, o que ela vai fazer? Ela vai induzir, ela vai atrair as cargas elétricas. Lembrando que ela está neutra, ou seja, tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. A indução faz justamente isso, atrai. Né? A indução é aquela do fio de cobre que vai para a Terra. Então, ele traz os elétrons aqui, ó, para perto dele, e os positivos ficam bem aqui. Antes eles estavam todos misturados. E aí o que acontece? Ó? Essa carga B que está em contato aqui, ela vai receber, ela vai, como ela está neutra, tem cargas negativas e positivas, pronto, eu vou até colocar assim. O que vai acontecer? Se aqui vai ficar positivo, o positivo não vai ficar aqui, ó. Ela vai atrair os elétrons, ó. Esses elétrons vão atrair os prótons e essas negativas vão atrair os positivos e o positivo atrai o negativo. Contato. Como é contato, eu posso retirar, né? E aí,
O que acontece? Quando eu retiro, ela atraiu o negativo e o positivo foi para lá. E pronto, se afastou, ela foi positiva. E aí, como ele atrai os positivos e os negativos vieram para cá, né? O positivo foi para lá, o negativo foi para lá. Isso entre aspas, tá? Só forma gráfica de fazer. Positivo não sai de lugar nenhum, né? Na verdade, foi negativo para cá, foi indo negativo de modo a neutralizar. Né? Apenas esses negativos saíram daqui e foram para lá, de modo que eles neutralizaram todos os positivos. E aí, com esses negativos que já estavam aqui, mais os negativos que vieram para neutralizar, o que aconteceu? Quebrou todos esses positivos aqui, ó, neutralizou. E aí só sobrou cargas negativas. Como esses elétrons foram para lá para neutralizar, o que aconteceu? Só sobrou as cargas positivas. E aí, pronto, essa aqui continuou positiva, né? Porque ela era apenas uma carga indutora. Então, o processo que eu ia ter que fazer: contato entre B e C, indução entre A e C, e aí eu separo tudinho e fico com o que ele queria, com carga B positiva, carga C negativa e a carga A positiva, como ela estava antes. Coloquei o C no meio justamente por causa disso, porque como o indutor era positivo, então eu precisava que a carga que ficasse negativa ficasse no meio, no centro, beleza? Bem, como eu tinha falado na aula anterior, a força elétrica ela é parecida com a gravitacional, né? Lembrando aqui, formulazinha, a força elétrica, Fel, é igual a K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui é uma constante eletrostática, né, que vale 9 vezes 10 elevado a 9. Pronto. Para a força existir, precisa existir duas cargas. É lógico isso aí. Se tem uma carga 1 positiva e uma carga 1 negativa, né, vai existir uma força elétrica aqui entre eles, uma força de atração, né, que vai depender da distância. É bem óbvio isso aí, né, meu galera? Se tu está aproximando aqui, ó, duas cargas, elas estão mais próximas, vai existir uma força maior entre elas, né? Ou seja, quanto menor a distância, maior a força. Só que ao quadrado, né? Essa distância aqui, ó. Então, vou falar isso mais para frente, né? Deixar para explicar graficamente e proporcionalmente depois. Primeiro vamos ver a aplicação. Como é força, força é um vetor, por isso que tem a setinha aqui, né? Vamos utilizar bastante, tá bom? E se tivermos duas cargas negativas, por exemplo, ou positivas, elas vão se afastar. Vai existir uma força elétrica de repulsão, né? Então, às vezes, a questão ela pede para caracterizar a força, o vetor força. Né? Lembrando que o vetor ele possui três coisas, né? Módulo, sentido e direção. Certo? Módulo, valor numérico, 10 newtons. Pronto. Sentido e direção, vertical, horizontal, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Geralmente são essas as características que um vetor possui, né? E aí vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tiver, vou colocar só os valores, certo? Se eu tiver uma carga 1 igual a 2 microcoulomb, lembrando, tem que estudar o sistema, certo? Às vezes ele não dá o valor da relação científica, você precisa saber quanto é que vale. Uma carga 2 de menos 3 milicoulomb, essas duas cargas estão a uma distância de 30 centímetros, 3 centímetros, vai. Não, 30 centímetros, vai.
30 centímetros. Qual é a força elétrica que vai existir entre esses dois corpos? Primeiramente, se é força, precisa tudo estar no Sistema Internacional de Medidas. Tem que transformar para metro. A gente tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. É o milha, o mesmo milha aqui, ó. Você pode voltar duas casas decimais aqui, ó, né? Do 30 para o metro, são duas casas. Então volta uma, volta duas. 0,3 metros. Posso colocar assim? Pode. Sem nenhum problema. Agora, o interessante é que você utilize isso aqui em notação científica, certo? Ou seja, vamos usar a distância com um valor inteiro, tá bom? Que tem uma casa decimal, né? Uma casa decimal só. Se fosse 0,03, ia ter duas casas decimais. Então, só temos uma casa decimal. Representamos isso aqui em notação científica. Fica mais fácil. É bom você desenrolar isso aqui agora. Porque se for trabalhar com números decimais, vai dar muito trabalho. E outra, aqui vai aparecer notação científica aí também, no meio da canela, certo? Então, é bom se ligar nisso aí. E aí, como é que vai ser essa força elétrica, hein? Vai ser K vezes Q1 vezes Q2. Ah, já está aqui em cima, né? Viajei. Vamos colocar o K. Geralmente na questão ele dá, né? O K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes Q1, módulo do Q1 já está positivo, está ok. Vale 2 vezes o micro. O micro vale 10 a menos 6. Certo? É importante conhecer as notações. Vezes o módulo da carga 2. Então, esse sinal nós não utilizamos. Esse sinal só serve para dizer que essa força vai ser de atração, que um é positivo e outro é negativo. Certo? Aí vai ficar 3 vezes o milho, ó. Certo? O milho vai voltar 3 casas, ó. 10 a menos 3. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Vai trabalhar muito com potência. Para quem tem dúvida nisso, reveja conceitos de notação científica e potência. Isso é muito importante. Apesar de que eu sempre tenho que explicar, né, o passo a passo o que acontece, né? Eu resolvo logo as multiplicações? Não é recomendado. Você pode fazer, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas é sempre interessante você primeiro desenvolver, né, as coisas, de repente agrupar, e aí depois você faz a conta no final. Às vezes, fazendo isso, ela simplifica. Força elétrica. Vou colocar só a parte inteira junta. 9 vezes 2 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto. 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 3. Não fiz nada. Por quê? Porque eu vou desenvolver lá embaixo ainda. 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 1 elevado a 2. Quando a gente tem esse caso, a gente só multiplica, certo? Aqui foi ao quadrado, 3 vezes 3. Aqui a gente só faz multiplicação. Ou seja, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Pronto. Show. Força elétrica vai ser... Olha aí, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó, como simplifica, ó, 9 com 9. Beleza? E aí 2 vezes 3, 6. 10 elevado a 9. Você pode fazer essa conta logo direto, é porque eu preferi fazer assim. Aqui essas duas, ó. Multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Menos 6 menos 3 dá menos 9. Fiz isso justamente por causa disso aqui, ó. E aí, só aqui embaixo só sobrou 10 a menos 2.
Repete a base e soma os expoentes. 9 menos 9, tá? 0, 0. Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Então isso tudo aqui dá 1. Que dá 10 elevado a 0 e qualquer coisa elevada a 0 é 1. Esse 10 a menos 2 eu jogo ele lá para cima. Eu inverto a posição do denominador para o numerador. Quando isso acontece, eu inverto o sinal. Então, aqui embaixo ele está menos 2, lá em cima ele vai estar 2 positivo. Tá aí, ó. Newtons. 600 newtons. 10 vezes 100. Beleza?